pessoal, bem-vindos a mais um Minas Rural e o programa de hoje está inspirador. Você vai conhecer a senhora Julieta Moreira, que aos 84 anos dá conta de toda a lida na roça e mais recentemente iniciou na piscicultura. E vamos rever também a arte do senhor José Maria, produtor rural de Itaguara, que faz belas construções de pedras, apenas encaixadas, como se fosse um quebra-cabeça. E já que a gente está em tempos de festas juninas, tem receita de um pé de moleque bem diferente, que leva chocolate e gengibre para a gente matar um pouco a saudade e a vontade das festas de São João. Atenção, produtor! Participe do 7º Prêmio Emater Minas de Criatividade Rural. Se você desenvolveu algum projeto inovador na sua propriedade, faça a inscrição e concorra a tablets e smartphones. Podem participar produtores rurais, associações e cooperativas. Inscrições abertas até 9 de julho. Acesse o regulamento no site emater.mg.gov.br. Patrocínio Banco do Nordeste. Realização Emater Minas. Aos 84 anos de idade, a senhora Julieta Moreira, de Cachoeira da Prata, região central de Minas Gerais, esbanja disposição. Além de cuidar praticamente sozinha do sítio de 4 hectares, onde ela produz de tudo um pouquinho, tem frutas, tem mandioca, tem amendoim, tem hortaliças, milho, feijão, além de pequenas criações de galinha e porcos. Mais recentemente, ela ainda inventou de investir na piscicultura. Os 84 anos de idade não são obstáculo para a produtora Julieta Moreira, que mora no município de Cachoeira da Prata, região central de Minas Gerais. Há pouco tempo, ela descobriu uma nova paixão: criar peixes. Para isso, ela precisava construir um tanque. Foi aí que entrou a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, Emater MG, desenvolvendo um projeto para resolver a questão. Me levou a fazer o criame de peixe, foi porque a gente plantou uma pequena lavoura de banana aí, uns 500 pés de banana, e a bananeira adoeceu. E também para mim investir, fazer tratamento, estava muito barato, não estava compensando. Então a gente acabou com a bananeira e investiu um peixe, através da Janaína e do Juscelino. Como no sítio também há pequenas plantações, a proposta apresentada pela Emater MG foi de escavar um tanque que pudesse servir tanto para irrigação quanto para a criação de peixes. Para aproveitar a água da chuva, foram usadas calhas no telhado da casa, conectadas ao tanque. Eu aconselho todo mundo que tem um pedacinho de terra que não deixa de fazer um criame de peixe. Inclusive aqui, através da ajuda da Janaína e o Juscelino, nós aproveitamos, colocou calha, que minha casa é enorme, né? Então nós colocamos calha e aproveita todas as águas da chuva. E também plantamos uma grama em volta, que chama grama amendoim, que os peixes comem essa grama. O peixe escolhido para a criação foi a tilápia. A primeira produção foi retirada este ano. E comida farta é o que não falta mais no sítio Santa Edviges. De deixar a terra parada, porque não existe terra ruim. Toda terra, que quando ela não produz uma coisa, ela produz outra. Eu aqui tenho 4 hectares, a maior parte está em pasto. E devo de ter mais ou menos meio arqueiro de terra com planta. Então eu tenho fartura aqui. Se chegar 40 pessoas aqui, nós comemos sem ir na cidade. Simpática e muito lúcida a dona Julieta, né? Hoje o Minas Rural tá assim, cheio de gente bacana, com histórias inspiradoras, como a dona Julieta e o senhor José Maria, que eu estive com ele pessoalmente lá em Itaguara, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, antes da pandemia. Eu estive lá fazendo uma reportagem que a gente vai rever agora. Além de produtor rural, ele é um pedreiro de mão cheia, habilidoso em fazer construções de pedras, encaixando elas ali uma a uma, como se fosse um quebra-cabeça. A gente ainda teve tempo de andar um pouquinho lá pela cidade, que já teve um morador ilustre, Guimarães Rosa. O senhor mira e veja, o mais importante, bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão.
Os versos são de Guimarães Rosa, um dos maiores escritores brasileiros que viveu em Itaguara no início da década de 1930, logo que se formou em medicina. Sua passagem pela cidade marcou o lugar, que hoje tem até um museu dedicado ao autor. Mas a gente dessa pequena cidade também marcou definitivamente o jovem doutor. Um apaixonado pelos tipos humanos e a sua complexidade, Rosa se inspirou em figuras daqui para criar muitos de seus personagens. Em nossas andanças por Itaguara, foram também as pessoas que mais nos encantaram. Como o senhor José Maria. De presença leve, ele nos recebe sem reservas. Vamos com ele caminhando pela propriedade rural, onde planta milho, feijão e cana. Mas o que mais chama atenção por aqui são as construções de pedra, que estão por toda parte. Cercando toda a propriedade tem um muro de 2.340 metros que ele próprio ergueu, encaixando pedra por pedra. Foram 10 anos até a conclusão. Um trabalho sem pressa, no ritmo pacato e tranquilo que logo se percebe serem atributos seus. Depois se dedicou à construção dessa singela capela, que fica em local privilegiado na propriedade, no alto, de onde se vê uma exuberante paisagem. Eu fiz primeiro essa escada, depois eu fiz esse murinho ao redor. E depois eu fui fazendo lá para ficar fechado aqui, porque tem os animais que andam aqui, aí eu tive que fechar. Vamos subir lá? Vamos chegar até lá. Vamos lá. Como é que é o encaixe das pedras? O senhor não usa cimento, não usa nada. Como é que faz para isso se sustentar? Uma pedra, você sabendo colocar ela encaixa na outra, que ela tem vários jeitos, várias formas uma pedra. Costuma eu dizer que uma pedra tem 7 lados, né? Mas isso aí é uma lenda do povo. Mas a gente vai fazendo igual um quebra-cabeça, amontando ela. E chega até um ponto que dá certo. Agora encaixou, agora firmou. Você tem que sentir a firmeza. Você colocou uma pedra e ela firmou, ela está no lugar. Me contaram que o senhor bate um papo com elas também. Naturalmente a gente conversa no serviço, né? Principalmente quando está sozinho. Eu trabalho muito sozinho, tem hora. E então a gente vai conversando no serviço também. Para erguer a capela foram 2 anos. Ao todo, o senhor José Maria já construiu 46 grutas e capelas aqui na região. E aqui o senhor colocou vários dizeres. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. E tem muitos grupos de oração que já veio aqui para fazer oração mesmo, para fazer reflexão. Virou um local de romaria aqui. Tem até orações, terços, reza aqui também. O construtor tem como incentivadora a companheira da vida toda, Dona Maria Aparecida, que também tem talento com as mãos e nos mostra orgulhosa os tapetes que produz a partir de retalhos. Embora a prosa boa com o casal, seguimos em busca de mais encantos em Itaguara. Paramos na fazenda do Engenho Velho. Nessas terras, no século XVIII, funcionou um dos engenhos mais poderosos da região, que produzia derivados da cana, como o açúcar e a cachaça. Chegou também a produzir azeite de mamona, que era levado principalmente para a então capital do país, o Rio de Janeiro, para alimentar as lamparinas. Aqui persistem as ruínas das construções daquele tempo. O engenho, o moinho velho e também a lenda de que é possível se ouvir ainda nas madrugadas o barulho das correntes que aprisionavam os escravos, que eram a força motora de tudo que um dia foi produzido aqui. As histórias são muitas, o tempo curto. Mas pouco antes do sol se pôr totalmente, passamos ainda brevemente no Centro de Artesanato Nica Vilela. O trabalho das tecedeiras de Itaguara é famoso no mundo todo. Já foi dado de presente até para o Papa João Paulo II. Um ofício passado de geração em geração.
E se Itaguara, em Tupi-Guarani, significa Pedra do Lobo ou Pedra Lascada, por aqui, a cidade que também foi do poeta Guimarães Rosa, segue transmitindo poesia, nas histórias contadas pelas pedras, na trama dos fios, na simplicidade da sua gente. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo porque no próximo bloco a gente faz praticamente uma viagem no tempo. A gente vai ver de perto o ofício dos ferreiros, uma profissão que já está escassa nos dias de hoje. É no minutinho. Acredita-se que a profissão de ferreiro exista desde os tempos em que o homem aprendeu a manipular e a moldar os metais, coisa de mais de 2000 anos antes de Cristo. Hoje encontrar um ferreiro é coisa rara, mas em Japaraíba, no centro-oeste de Minas, uma família de ferreiros ainda faz sucesso, produzindo peças únicas para construções cheias de personalidade. A profissão de ferreiro está cada vez mais escassa no estado de Minas Gerais. Mas em Japaraíba, no centro-oeste do estado, uma equipe de ferreiros continua produzindo peças de modo artesanal, como se fazia há séculos atrás. O resultado são peças que ajudam a enriquecer produções de casarões antigos ou até mesmo produção que mistura o rústico com o moderno. A profissão de ferreiro se parece com o trabalho do serralheiro de antigamente. O ferreiro Alisson Ribeiro começou sua jornada sendo serralheiro. A matéria-prima vem de sucatas de empresas ou é obtida em casa de ferragens, ali mesmo, nas redondezas de Japaraíba. E a demanda por peças vem do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, entre outros. A Alisson e seus filhos também têm um site onde atende às demandas de estados distantes. Para amolecer o ferro que vai ao fogo, uma pessoa tem que ficar o tempo inteiro movimentando uma alavanca para acionar o fole que produz o vento que mantém o fogo aceso. As batidas do martelo vão transformando o ferro em outras peças, como o cravo, que é usado em carro de boi, fechaduras e espelhos de porta e outras mais de 300 peças diferentes que são produzidas na oficina dos ferreiros. O detalhe importante é que todo produto que sai da oficina recebe um banho de aço para deixar a peça com aspecto envelhecido, o que confere rusticidade à peça. As encomendas chegam de longe. Servicinho para você aqui, dá para você quebrar esse gaiado aí? Dá, ué, um espelho bonito, hein? Interessante. Você quer fazer uma reforma lá e estão precisando dessa peça aí. Então, aqui, essa peça aqui é um espelho, você pode ver que é muito detalhado, né? Certo. Então, eu vou estar te pedindo aí um prazo e estar te entregando esse serviço. Saímos em busca de um casarão antigo construído sobre o modelo de outro casarão da época de 1866, no município de Arcos. A casa tem características de casas do século XIX e a maior parte dos ferros, desde espelho de porta, fechadura, dobradiças, foram feitas pela equipe do Alisson. O portão principal, os trincos e fechaduras foram usados em portas de madeiras de jacarandá e peroba, usadas nas pilastras de sustentação e portas de mais de 3 metros de altura. Vale lembrar que na oficina dos ferreiros, muitos instrumentos de trabalho, como a talhadeira, foi invenção da equipe para fazer espelho de portas. Entre dobradiças, detalhes em fechaduras de portas, portões, janelas e escada, é possível ver que mãos firmes forjaram no ferro belezas artesanais que remontam outras épocas. E como não poderia ser diferente, a casa do Alisson é repleta de seu trabalho. Prova de que o ditado "em casa de ferreiro o espeto é de pau" não funciona com ele.
De Japaraíba para Santana do Pirapama, na região central de Minas. Por lá, vamos ver como a diversificação de culturas pode ser um bom negócio para a agricultura familiar, ampliando a renda e reduzindo a incidência de pragas nas lavouras. O município de Santana de Pirapama fica na região central de Minas, a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade é conhecida por suas majestosas cachoeiras e, como principal atração turística, o município chama atenção por uma bela e vasta natureza que abriga uma fauna e flora bem diversificada. Lá, o produtor Anderson Moreira Costa segue os passos do pai e se dedica à olericultura. Ele investe no plantio consorciado de maracujá e quiabo e até arrisca plantar um pouco de abóbora moranga híbrida. A propriedade toda tem cerca de 9 hectares, dos quais 2 hectares são destinados ao plantio de quiabo, 1 hectare ao plantio de maracujá e a abóbora moranga híbrida ocupa um pouco menos de 1 hectare. A rotação de cultura, na verdade, a gente usa para não deixar alastrar doença na mesma horta. Por exemplo, quando você repete o quiabo na mesma terra, tirando um e colocando outro, há risco de entrar doença mais a nematóide e várias outras. Então a gente procura diversificar, ou moranga, ou milho, entendeu? Agora já o maracujá foi um opcional mais da gente começar a produzir um fruto, já diversificar o nosso produto dia a dia, na oferta no caso. E as outras mais é só por rotação de cultura mesmo. O pai de Anderson, senhor Dalton da Silva Costa, trabalha com agricultura há mais de 30 anos e conta que o quiabo demora em média 3 meses para produzir. Portanto, ele colhe 3 safras ao ano. Já o maracujá demora 8 meses na primeira colheita, mas também depois que começa a produção, é possível fazer a colheita de 4 em 4 meses. E a abóbora moranga híbrida demora quase 3 meses para ser colhida. Eu tenho 30 anos mais ou menos, ou mais um pouco, que eu trabalho aqui com lavoura de quiabo e resolvi plantar um pouco de maracujá também, né? E a gente planta um pouquinho de abóbora, vocês também planta. Então eu gosto para ajudar a ficar aqui na roça, para ter uma produção de coisa assim orgânica, uma coisa mais saudável. Já estou acompanhando a lavoura do Anderson, que é o filho dele, Sodalto, há 2 anos, né? E a gente está sempre orientando eles para fazer rotação de cultura para evitar o ataque de pragas e doenças. Então nisso diminui a aplicação de defensivos, né? E isso facilita que você tenha um produto de melhor qualidade e evita a contaminação desses produtos. O plantio de quiabo produzido de forma alternada com o maracujá e a abóbora emprega toda a família. Os produtos saem direto da fazenda Tibuna para serem comercializados na Ceasa Minas e em redes de supermercados da região. Além de agregar valor ao produto, que é comercializado em bandejas e embalado, Anderson conseguiu até gerar trabalho e renda para as mulheres da região. Hoje ele emprega 6 funcionárias que ajudam a colocar e embalar os quiabos nas bandejinhas de isopor. Bom, lá a gente começou a fazer o quiabo aqui e financeiramente me ajudou muito e como pessoa também eu gosto muito de trabalhar aqui porque as colegas de trabalho são legais, né? É um dia que a gente passa, conversa, ri o tempo todo, então é muito bom trabalhar aqui. A gente faz mais um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco tem aquela receita que eu prometi de festa junina, pé de moleque, com chocolate em gengibre. Segura a mão aí um minutinho. A agricultura urbana e periurbana garante alimentação saudável e renda para muitas famílias de agricultores familiares. E para incentivar essa atividade, a Emater Minas realizou a entrega entre os dias 16 e 18 de junho de 155 kits de sementes e insumos para hortas urbanas e 10 kits de feira livre, que vão beneficiar 9 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, que, por fim,
vão trazer benefícios e alternativas de renda para dezenas de produtores rurais nessa região. A ação foi viabilizada com recursos de emenda parlamentar federal direcionada ao Ministério da Cidadania e executada pela Emater, através de um convênio no valor total de pouco mais de R$204 mil. Foram beneficiados os municípios de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Esmeraldas, Jaboticatubas, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia. Essa ação ela vem contribuir muito com o trabalho da Emater desses municípios da região metropolitana, que tem também atividade, né, da agricultura urbana e periurbana com grande expressividade. Atividade essa que é desenvolvida normalmente por famílias mais carentes que estão presentes aí no meio urbano dos municípios, né, e buscam nessa atividade um meio de melhorar a sua renda familiar, né, de garantir uma alimentação mais saudável para a família, né. Então, o trabalho que a Emater desenvolve perante essas famílias é um trabalho voltado para o incentivo à produção, né, e também para a comercialização. Então, com a chegada desse apoio via convênio, né, os agricultores urbanos que serão beneficiados nesses municípios, eles vão receber insumos e ferramentas para poder aprimorar e melhorar sua condição de produção, né, e assim conseguir aumentar a produção, né, da sua área de atividade. E com o aumento dessa produção, a gente proporciona também uma condição de comercialização através das feiras livres. Então esse é o propósito, né, dessa ação da Emater junto ao Ministério da Cidadania, no sentido de aprimorar e melhorar as condições de trabalho dessas famílias, né, que normalmente são carentes, famílias assistidas por algum tipo de programa social e que buscam, né, na agricultura urbana, na atividade de produção, né, urbana e periurbana, um meio de sustento e de melhoria da qualidade de vida das suas famílias. E chegou a hora gostosa do programa. Como estamos em tempos de festa junina, mais festa mesmo por enquanto, tem que continuar suspensa por causa da pandemia. O que nos resta é matar a saudade e a vontade com os quitutes típicos dessa época do ano. Hoje a gente tem receita de pé de moleque, ó, mas esse é bem diferente de todos que você já viu. Foi preparado pelo chefe Edson Puyat, exclusivamente aqui para o Minas Rural. E é o chefe que conta pra gente o que ele tem de especial. Eu trouxe um diferenciado em que eu quis representar, né, os ingredientes mais famosos das festas juninas, que é o milho, que é o amendoim e que é o gengibre. Esses três ingredientes eles estão presentes em várias iguarias dessas festas. Os ingredientes são 300 gramas de chocolate, de preferência meio amargo, 160 gramas de amendoim torrado sem pele, 20 gramas de milho pipoca, 1 colher de café de sal refinado, 1 colher de sopa de óleo e 1 colher de sopa também de gengibre picado. Vamos começar pelo chocolate. A gente deve escolher um chocolate meio amargo, pode ser o tipo cobertura, que é melhor para se trabalhar. E nós vamos precisar picar esse chocolate um pouco, colocar num recipiente que pode ser inox, pode ser um recipiente de vidro, uma tigela de inox, uma tigela de vidro. Eu aqui estou usando 2 panelas. Tá? O ideal é trabalhar com esses 2 ingredientes. Nunca use o alumínio, que não é um bom recipiente para vocês trabalharem com chocolate. Pode ser vidro ou pode ser aço inox, tá? E aí nós temos que levar para o banho-maria. Banho-maria, a água não pode ultrapassar 70 graus. Isso a gente controla através das bolhas. Terminamos aqui de fatiar o chocolate, então nós vamos colocá-lo na panela. Uma coisa a se saber, não pode deixar água pingar dentro do chocolate. Água e chocolate não combinam. Olha como ele vai derretendo naturalmente, ó. É muito rápido, né? O nosso chocolate já está praticamente derretido, estamos chegando ao finalmente dele. Enquanto isso, nós vamos preparar agora o gengibre, que vai dar aquele tempero especial para o nosso pé de moleque junino. Nós vamos precisar só de um pedaço. Eu preciso descascar esse gengibre. Descascado o gengibre, nós vamos agora fatiar e picar ele bem pequenininho. Hora de fazer a pipoca, né? A gente coloca o óleo. Eu geralmente tempero o próprio óleo com sal, tá? Uma colherzinha de sal. Então a gente já vai colocar o milho. E é importante fazer a pipoca normal, porque depois a gente vai fazer uma farinha dela para colocar no nosso pé de moleque junino.
Essa é a diferença do nosso pé de moleque, que vai ser o gengibre e a pipoca. Nossa pipoca já ficou pronta. Bom, bora agora fazer a farinha de pipoca, né? Quem não tiver um equipamento desse, pode utilizar o liquidificador mesmo em casa, né? O importante é a gente colocar a pipoquinha aqui dentro para triturar ela. Lembrando que não podemos colocar os peruás. Pronto. Olha só que farinha. Bora terminar o nosso pé de moleque junino? Muito simples, e agora é só misturar os ingredientes, pegar o chocolate que já está derretido, lembrando que tomar cuidado para não cair água aqui dentro, o nosso amendoim que já foi torrado e está sem as peles. Nós vamos acrescentar o amendoim. Nesse caso nós usamos 160 gramas de amendoim, olha, só acrescentar no chocolate. E vamos colocar uma colher de sopa do nosso gengibre picado. E agora a gente vai colocar 95%, né, do nosso milho. Aqui eu já tinha um pouco mais, fiz um complemento. A gente vai colocar essa farinha e vamos incorporar no nosso pé de moleque, ó. E aí a gente vai fazendo as colheradas, ó, na hora que finalizar, vem com um pouquinho de pipoca ainda para decorar por cima. Então o nosso pé de moleque ficou pronto, né? Tá prontinho, a gente precisa levar para geladeira ou para o freezer. Se tiver com muita pressa, 3 minutinhos no freezer. Se não tiver com muita pressa, o ideal é ir para geladeira, ficar uns 15, 20 minutos no máximo, ele já vai estar bem firmezinho para se utilizar. Passados 15 minutinhos, né, sobre refrigeração, a gente já pode retirar os nossos pé de moleques. Hora de degustar o nosso pé de moleque junino. É muito importante, né, nessas festas juninas e julinas. Foi um prato exclusivamente criado para o programa Minas Rural, que eu faço com muito carinho, trazendo esses 3 ingredientes mais emblemáticos da nossa tradição junina e julina, que é o milho, o amendoim e o gengibre. E ele traz uma refrescância enorme, né? Tatiane, minha esposa, é que sempre delicia aqui com essas iguarias que eu fico inventando, né, Tatiane? Com a parte ruim, né? Que é degustar. O Minas Rural está acabando, mas a gente continua em contato a semana inteirinha pelo www.emater.mg.gov.br. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais da Emater. A gente está lá no Facebook, no Instagram, no Spotify com podcast Estação Rural. E você pode rever o programa quando quiser pelo nosso canal do YouTube. É só procurar pela gente na plataforma. Se gostar do conteúdo, faz a gentileza. Se inscreve lá no canal, curte, compartilha, deixa um comentário que eu pessoalmente vou ler todos. E eu te encontro aqui na semana que vem. Tchau!